Estimados irmãos espíritas e não espíritas, sejam bem-vindos ao nosso canal. Inscreva-se, compartilhe, avalie. Desejo saudar a todos os nossos irmãos do Centro de Estudos Espíritas, o Canto da Paz. Nesta radiosa manhã, os quais convido para fazermos mais uma reflexão em torno do nosso Evangelho segundo o Espiritismo, dos ensinamentos de Jesus. Trazendo em si a mais luminosa mensagem que o céu já enviou à Terra, o Evangelho traz para a humanidade os fundamentos da vivência legítima, do bem e do amor ao próximo. Pela boa nova de Jesus, Deus se revela aos homens como o Pai de bondade e misericórdia. E o amor torna-se o roteiro essencial de exemplificação em nossas vidas. Conscientes de que somente o amor constrói para a eternidade, é para o Evangelho, então, que devemos nos voltar, se queremos ser felizes realmente. Vamos conversar hoje um pouco sobre a segunda revelação trazida por Jesus até nós, que é o amor. Recordemos que Moisés trouxe na primeira revelação a justiça. E a doutrina dos espíritos, a terceira revelação, nos apresenta o aspecto dinâmico do amor, que é a caridade. Daí o lema: fora da caridade não há salvação. Mas entre a primeira e a terceira revelação, entre Moisés e a doutrina dos espíritos, está a segunda revelação, que nos foi trazida por ninguém menos que o próprio Jesus, o governador espiritual do planeta. Jesus, então, nos apresentou o Deus Amor. Evidentemente que para nós construirmos uma reflexão, nós necessitamos sempre de uma base evangélica. E nesse caso, nós fomos buscar no Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos 36 a 40, esta base evangélica. A narrativa de Mateus dá conta que o doutor da lei perguntou a Jesus: Mestre, qual é o grande mandamento na lei? E Jesus disse-lhe: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Se havia alguma maldade na pergunta do doutor da lei, a resposta amorosa de Jesus, precisa e objetiva, desconstruiu qualquer ideia que não fosse do bem da parte do doutor da lei. Quando nós pensamos na missão de Jesus, da sua vinda ao planeta Terra, do qual ele é o governador espiritual, a gente percebe que Jesus veio nos ensinar que a verdadeira vida não é a que transcorre na Terra,
mas sim a que é vivida no reino dos céus. E Jesus veio nos ensinar exatamente o caminho que nos leva até esse reino. O modo pelo qual nós precisamos nos reconciliar com Deus. E de como é que nós vamos perceber o que há de vir para a realização dos destinos humanos. Tal como nós lemos no item 4 do capítulo 1 do nosso Evangelho segundo o Espiritismo. Agora, para cumprir a sua missão, evidentemente que Jesus precisou de uma estratégia. E a estratégia dele foi prática e objetiva. Ele ensinou, semeou e exemplificou o amor em tudo que fazia. Muitas vezes a sua palavra era alegórica, ou em parábolas, ele contava histórias, mas todas sempre com grandes fundamentos morais. E ele fazia isso exatamente porque ele falava de acordo com o tempo e o lugar. Porque ele sabia que cada coisa deveria ser entendida ao seu tempo e que o povo da sua época não estava ainda devidamente preparado para compreender tudo na extensão que Jesus desejava. E ele respeitava muito, ele respeitava muito a condição intelectual das pessoas. Agora, o amor já havia sido apresentado pelos gregos com diversos nomes diferentes, distintos. Por exemplo, Eros. Eros era o amor da paixão, do desejo. Philos era o amor da amizade íntima e autêntica, o amor dos irmãos. O Storge era o amor familiar incondicional, é o amor da família, do pai, da mãe, dos filhos. Ludus era o amor de ocasião, era um amor fugaz, sem compromisso. Philautia designava o amor próprio que cada um tem que ter. Pragma era o amor comprometido e companheiro. E ágape era o amor empático e universal. Ágape era o amor de Jesus pelas suas criaturas. Você pode perguntar, o amor cristão deve ser ágape? Eu diria que sim. Lá na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículo 6, há algo muito interessante dito por Paulo. A justiça divina é operacionalizada segundo o mérito, a cada um segundo as suas obras. Daí eu dizer que a gente usa o verbo dever, porque compreendemos que se trata de uma escolha pelo uso do livre-arbítrio. Cada um escolhe se ama ou se não ama. Ninguém é obrigado a amar ninguém na perspectiva do jeito que Jesus ensinou. Tem o livre-arbítrio de não querer amar dessa forma, mas vai ter que assumir, que arcar as consequências dessa escolha. Daí esse complemento que eu faço com o versículo 6 do capítulo 2 da carta de Paulo aos Romanos. A cada um segundo as suas obras. É assim que a justiça divina é operacionalizada.
Deus nos julga pelo mérito. E tudo que nós fazemos não escapa à contabilidade divina. Nós devemos nos perguntar: a vivência do amor é apenas uma necessidade passageira ou algo a que estamos fatalmente destinados? E para responder esta questão, eu vou então sugerir que nós visitemos algumas bases doutrinárias na tentativa de assimilarmos o amor de Jesus, de entendermos como Jesus amava. Vamos começar lá pela questão 938 do Livro dos Espíritos. Em que Allan Kardec diz: a natureza deu ao homem a necessidade de amar e de se sentir amado. Então é uma via de mão dupla. Um dos maiores prazeres que lhe sejam concedidos sobre a terra é o de reencontrar corações que se simpatizam com o seu, o que lhe dá as premissas de uma felicidade que lhe está reservada no mundo dos espíritos perfeitos, onde tudo é amor e benevolência. Olha que interessante. Observemos que Kardec fala em necessidade, numa dupla perspectiva de amar e de ser amado. Porque se não fosse assim, não fosse uma via de mão dupla, nós estaríamos diante de quê? Do egoísmo. Eu quero ser amado, mas não vou amar ninguém. Isso é egoísmo. Isso é conduta egóica. Recordemos lá a fala de Jesus contida no Evangelho de João, capítulo 13, versículo 34, que foi que o Mestre nos ensinou. O novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Olha que interessante. Então a gente percebe que neste pequeno versículo existem 4 elementos essenciais à nossa compreensão. O primeiro elemento essencial é uma proposta. Um novo mandamento vos dou. Ele não disse um mandamento, ele disse um novo. Por quê? Porque já existiam outros, que inclusive eram do conhecimento dos hebreus, dos judeus. O verbo utilizado por Jesus é o verbo dar. E a gente sabe que o verbo dar, tanto quanto o verbo doar, é algo que vem do coração. Jesus não disse: eu vos prescrevo, eu vos ensino. Essas são as formas nascidas da mente. Jesus estava trazendo algo nascido do coração. E ademais era um novo mandamento porque a referência era o ensino tradicional que estava baseado na Torá, o livro sagrado dos judeus. O segundo elemento essencial nesta fala que está no Evangelho de João, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros como eu vos amei. O segundo elemento que a gente identifica é o objetivo. Qual era o objetivo de Jesus? Que vos ameis uns aos outros, sem restrições, incondicionalmente. Ele, inclusive, daria um testemunho disso na lavagem dos pés dos discípulos, que Pedro, inclusive, se recusa. E Jesus diz a ele: se não permitires que eu te lave os pés, não poderás estar comigo. E aí Pedro disse: bom, então não lava só meus pés, lava o corpo todo. O terceiro elemento essencial à nossa compreensão desse versículo do Evangelho de João é o método. O método está indicado na partícula como. Como eu vos amei. Como tem 14 formas de emprego na língua portuguesa.
entre conjunção, advérbio, preposição, substantivo masculino. Mas como advérbio, a partícula como significa modo de fazer ou modo de ocorrência. Em suma, significa método. Como é que se faz? E o quarto elemento, ou quarta dimensão dessa análise que se faz sobre este versículo do Evangelho de João, é uma referência. Qual é a referência? Eu vos amei. O método é como, a referência eu vos amei, como eu vos amei. Ora, na qualidade de modelo e guia da humanidade, oferecido por Deus a todos nós, algo que está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 625, Jesus é para ser imitado e seguido. E é extremamente importante imitar Jesus. Por isso que nos momentos de dúvida, nos momentos de dificuldade, a gente deve sempre pensar: o que Jesus faria se estivesse aqui? E claro, todo aquele que tem uma profunda intimidade com o Evangelho de Jesus, tanto do ponto de vista do conhecimento quanto do ponto de vista da prática, evidentemente vai lembrar-se do que Jesus faria se estivesse com ele naquele momento. Isso é extremamente importante de ser lembrado por todos nós. A segunda base doutrinária, eu fui buscar lá no Livro dos Espíritos, terceira parte, na Lei de Justiça, Amor e Caridade. A Lei de Justiça, Amor e Caridade é a última lei moral da parte terceira do Livro dos Espíritos. E é uma trilogia indissociável e interdependente. Eu não posso pensar, né? Eu vou cumprir só a parte da justiça. Amanhã eu cumpro a do amor, amanhã eu cumpro a da caridade. Não, ela é indissociável. Eu não posso escolher qual das três eu quero cumprir, eu quero praticar. E percebam que os colaboradores de Kardec, os espíritos superiores, colocaram o amor entre a justiça e a caridade. Uma espécie de elemento de ligação entre as duas instâncias. E essa lei de justiça, amor e caridade, ela é absolutamente necessária à felicidade do homem. Pela lei de justiça, nós aprendemos a respeitar os direitos dos demais, das outras pessoas. Pela lei do amor, a gente recorda Jesus. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Ou seja, o amor que eu tiver por mim é o amor que eu tenho que dar para as pessoas. E pela lei da caridade, nós vamos recordar o que está lá no capítulo 11 do Livro dos Espíritos. Como é que Jesus via a caridade? Benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O famoso BIP. O nosso querido e saudoso Chico Xavier já dizia com muita propriedade: o verdadeiro amor é aquele que Jesus exemplificou, ou o amor verdadeiro. Aquele que se doa com sentido e espírito de sacrifício para que a pessoa amada se faça feliz, pois toda vez que nós desejamos algo de alguém ou que o nosso amor pede algo de alguém, ele tem sempre matizes de egoísmo. Então Chico coloca que o principal elemento nesse amor é o espírito de sacrifício. Que muitas vezes, para tornar os outros felizes ou felizes, nós temos que fazer sacrifícios ingentes,
duros sacrifícios. Agora, se nós queremos algo de alguém e fazemos e usamos para este querer, alegamos para esse querer o amor, aí nós estamos sendo egoístas. Os gregos aceitavam o termo amor como sinônimo de caridade. Daí porque na primeira carta de Paulo aos Coríntios, em algumas tradições, aparece a caridade como sinônimo de amor. Do ponto de vista prático, o amor de Jesus ou a sua caridade, se nós pensarmos lá nos gregos, deve ser exercido, como nos sugere o benfeitor Emmanuel, na obra Bênção de Paz, mais especificamente no capítulo 47. Esse capítulo 47 intitula-se Qualificação Espírita. Então, neste capítulo, Emmanuel vai nos ensinar, do ponto de vista prático, como exercer o amor de Jesus. E ele começa dizendo: adotando a caridade por base de todas as suas aspirações e instituições. O espírito evangélico em tudo patenteia as marcas do caráter cristão de que dá testemunho. Olha que interessante o início da mensagem do Emmanuel. A caridade por base de todas. Então não há regime de exceção. Todas as aspirações e instituições que trazemos dentro de nós. Se elas estão adornadas pela caridade, elas vão demonstrar o caráter cristão que cada um de nós possui e do qual dá testemunho prático. E aí o Emmanuel vai elencar uma série de circunstâncias em que nós utilizamos essa caridade no testemunho que nós damos daquilo que nós somos enquanto espíritas. Ele diz, é por isso que se mostra o espírito evangélico justo, sem rigorismo. Justo sem rigorismo significa dizer, presta atenção em todas as nuances do problema, da dificuldade, da circunstância. Ele não é apenas um cumpridor da lei, ele é um intérprete da lei. Se mostra sincero, sem agressão. Dizer a verdade com doçura, sem magoar, sem ofender. Se mostra paciente, sem preguiça. Se mostra digno, sem orgulho. Duas chagas terríveis da humanidade, preguiça e orgulho. Se mostra generoso, sem desperdício. Olha que interessante. Ele compartilha tudo, mas na justa medida. Porque ele sabe que o desperdício é uma ofensa à lei de Deus. Se mostra previdente, sem avareza. Pensa em tudo, mas não tem a mão fechada, não tem o coração fechado. A avareza não apenas na questão de ser mão fechada, mão dura, mas também de coração duro, mente dura. Se mostra alegre, sem abuso. Entusiasta, sem imprudência. Se mostra simples, sem afetação. Correto, sem frieza. Fervoroso,
sem dogmatismo, indulgente, sem leviandade, afetuoso, sem ciúme, humilde, sem baixeza, sensível, sem pieguice, brando, sem subserviência, enérgico, sem dureza, tolerante, sem exagero, altruísta, sem pretensão. Então são 20 características importantíssimas que deve ter o espírita. Ele deve ser justo, sincero, paciente, digno, generoso, previdente, alegre, entusiasta, simples, correto, fervoroso, indulgente, afetuoso, humilde, sensível, brando, enérgico, tolerante e altruísta. Agora, para cada uma dessas virtudes, há um olhar de observação que o Emmanuel faz. E sempre depois da virtude ele coloca a partícula sem, ou seja, excluindo aquilo que muitas vezes domina a cada um de nós na prática de uma dessas virtudes. E aí ele vai arrematar dizendo: informado de que fora da caridade não há salvação, e compreendendo que salvar essencialmente significa livrar de ruína ou perigo, dá-se o espírita à divina virtude, desde o mais singelo recurso da beneficência até o mais profundo traço do próprio caráter, demonstrando ao mundo, conforme os preceitos do Cristo, que se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Esse jogo de palavras no final é simplesmente fantástico. Se as boas obras constituem a educação da caridade, os bons exemplos formam a caridade da educação. Essa é a forma que nós devemos amar. E não são apenas essas 20 características que o Emmanuel apresentou. Claro que existem muito mais. Quando nós mergulhamos nos evangelhos que tratam da passagem de Jesus pela terra, nós encontramos muitas outras virtudes que eu chamo de virtudes crísticas. Porque Jesus foi tudo isso aí que nós falamos. E muito mais. Por quê? Porque Jesus era o maior exemplo de amor que já passou sobre a terra. Como diz o Padre Zezinho, amar como Jesus amou. Esse é o grande desafio. E ele trouxe exatamente o amor como segunda revelação, já nos preparando para o advento da terceira, que viria 1800 anos depois, que é a doutrina dos espíritos. Então foram muitos anos de preparação da humanidade para que nós tivéssemos a chegada do Consolador prometido. Ou seja, o manual de instrução e de realização de tudo o que Jesus disse e fez quando estava entre nós, cuja marca indelével era o amor. Jesus pensava com amor, falava com amor, fazia com amor. Essa é a síntese da sua missão na Terra. Esperando ter contribuído, ainda que de forma modesta, para o entendimento desta lição, eu agradeço o carinho da atenção, das boas vibrações dispensadas e desejo que fiquemos todos em paz com Jesus. Um forte abraço.